Mudanças radicais e assustadoras aconteceram no mercado do petróleo nos últimos dias. E a Rural Business vem empenhada em olhar os fatos da maneira mais abrangente e racional possível, para tentar antecipar o que vem pela frente e te posicionar sobre o assunto. Mas temos que te confessar que será preciso permanecer em alerta máximo. Pese os riscos, aproveite as oportunidades e não desgrude os olhos do dia a dia desse mercado, pois teremos desafios gigantescos a vencer. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por essa análise. Enquanto o Brasil curtia o feriadão de Tiradentes, lá nos Estados Unidos o milho afundava na Bolsa de Chicago, ficando muito próximo de perder o suporte de $3 por bushel na última sessão de terça-feira. E sabe desde quando isso não acontece? Há mais de 12 anos. Segundo o indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até a sua expiração, a última vez que vimos o milho valendo menos de $3 por bushel em Chicago, o que equivale a cerca de $7 a saca, foi em dezembro de 2008. E ainda assim foi meio que um ponto fora da curva. Preços nesses níveis só foram vigentes de fato antes de 2007, ou seja, antes do etanol atingir o mercado agrícola mundial como um raio e alterar o que todos acreditavam ser para sempre, os preços de todas as commodities agrícolas. E o que querem que você acredite é que tudo isso só está acontecendo por um motivo, por conta do petróleo. Mas será? Será que não estão tentando embaçar a sua visão enquanto buscam alcançar outros objetivos? Na última segunda-feira, 20 de abril de 2020, o mercado viu acontecer algo inacreditável, que se alguém ousasse pensar poucos meses atrás, certamente seria taxado de louco. O conhecido ouro negro virou pó aos olhos do mundo. O primeiro vencimento negociado em Nova York para o mês de maio, próximo da expiração, caiu de $18,27 para zero. E não parou por aí não, continuou sangrando até atingir $40,32 negativos, com 321% de queda na sessão. Vale lembrar que essa derrocada do petróleo começou por uma irresponsabilidade da Rússia, grande aliada da China, e que logo no início desse surto psicótico especulativo que se abateu sobre o planeta, recusou fazer um acordo com a Arábia Saudita e seus aliados da OPEP para promover um corte de produção. Essa ação acabou dando início à guerra de preços. E aí foi efeito dominó. O petróleo desmanchou, atingiu em cheio a indústria produtora de etanol dos Estados Unidos e, de quebra, abriu espaço para um mar de especulações para o milho. Claro que essas cadeias produtivas estão tremendamente ligadas, mas os especialistas aqui da Rural Business pedem para que você enxergue um pouco mais além. O setor rural americano já vem numa crise histórica. O endividamento agrícola já era previsto renovar recorde agora em 2020. E os preços do milho em Chicago revelam um cenário bastante interessante de ser observado. O indicador Mercado Futuro da Rural Business confirma que este mês de abril já pode ser considerado o pior em 14 anos para o mercado internacional do milho. Isso é fato. Entre os dias 1º e 21, a média de preço da saca ficou em $7,74, ou esses $3,28 por bushel que você vê destacado em vermelho à direita no gráfico, e que é o menor patamar desde 2006. Mas observe que não é de hoje que esse mercado vem se arrastando. Os preços do milho não caíram abruptamente agora. Vem desenhando queda desde que deixaram para trás as máximas dos tempos de seca, ocorridas entre os anos de 2011, 12, 13 e 2014. Se você analisar o gráfico com atenção, vai perceber ainda que depois do súbito aumento de 2008, já em razão do etanol, as cotações do milho desandaram em Chicago, atingindo em abril de 2010
a média de $3,53 por bushel, o que não é muito distante do visto hoje. Para a Rural Business, a situação é séria sim, mas tudo indica que esse triângulo que envolve petróleo, etanol e milho será usado à exaustão por outro motivo. Sabe qual é? Forçar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a liberar recursos e salvar o setor. Afinal, o presidente está em ano de eleição, fará o possível e o impossível para continuar no cargo. E para isso depende do campo, onde está a base do seu eleitorado. Já aqui no Brasil, a Rural Business volta a te lembrar que a situação é outra. Além de estarmos com estoques de milho no chão, dependendo inteiramente de uma produção recorde de safrinha, para ainda assim, mal e porcamente, atender ao nosso consumo interno, temos um dólar a galope, que transforma o milho brasileiro no mais competitivo do mundo e que pode gerar um tremendo estrago no abastecimento. O que queremos te dizer? Fácil. Primeiro, que as exportações de milho originadas do Brasil vão ultrapassar e muito as expectativas, aos moldes do que já vimos acontecer em 2019. Segundo, que parte do milho que está sendo previsto ficar em nosso mercado interno vai parar no exterior. E terceiro, que pode faltar milho nesse país até que a produção do próximo ano esteja definida. Consegue enxergar a gravidade da situação? É claro que as coisas estão mudando rápido demais. É claro que é impossível antecipar o amanhã, hoje, com 100% de certeza. Mas também é óbvio que quando o assunto é milho, a realidade dos Estados Unidos não é nem de longe parecida com a que temos hoje aqui no Brasil. Portanto, fique antenado. Observe com olhos de estrategista as manobras dos grandes consumidores, tanto na B3 quanto as que se escondem em reportagens sensacionalistas espalhadas em sites gratuitos. E entenda que todos têm um único objetivo: derrubar as cotações do milho no Brasil. Mas salvo algum cenário catastrófico, a Rural Business acredita que o milho só terá chance de voltar a ser negociado a preços normais em solo brasileiro quando a oferta e a demanda se equilibrarem. E isso pode acontecer só em 2021. Avante mercado agro desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Mas antes, dê o seu gostei no vídeo e faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes diários de informação para os mercados de soja, milho e pecuária. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Até a próxima. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.